Oi, vamos com mais um episódio de O que eu aprendi vendo telenovelas? É isso, meus companheiros. Promessa dada é promessa cumprida. É isso? Enfim. Hoje vamos falar dela, a vilã das vilãs, Soraya Montenegro. Parece até que viram uma morta. Sempre que eu comento dessa cena, todo mundo fala: ah, sim, eu já vi, é muito engraçada, eu morro de rir com essa cena. Já vi em português, já vi em espanhol, já conheço de trás pra frente. Então, hoje nós vamos falar dessa cena. Solta o som, play, cena. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué crees que Soraya está sintiendo? ¿Cuál es la emoción que ella tiene en este asombro, espanto, susto, sorpresa? ¿Qué crees? Déjame en los comentarios. Y después ella dice, ¿qué haces besando? ¿Qué haces besando? Aqui já temos um conjunto de palavras para formar esta frase bem interessante. Por quê? Se a gente for traduzir para o português, fica o que você está fazendo. O que você está fazendo. Em espanhol, essa pergunta ela aparece com duas formas, duas opções. Então você pode dizer que haces y el verbo en gerundio, que haces estudiando, que haces trabajando, que haces durmiendo, que haces pensando. E depois a gente tem essa estrutura do presente contínuo, que é o verbo estar mais um verbo em gerúndio. Então, que estás haciendo, que estás estudiando, que estás comiendo, que estás viendo en la tele. Você pode me perguntar: depende do contexto. Quando você utiliza o presente contínuo, estar mais um verbo em gerúndio, normalmente você já está dizendo o que a outra pessoa está fazendo. Então, por exemplo, imagínate que eu estou acá mirando mi computadora y la persona llega y dice, ¿qué estás estudiando? Y yo puedo contestar, no estoy estudiando, estoy viendo una película, o una serie, o una telenovela. Estoy viendo una telenovela. Cuando yo digo, ¿qué haces? Yo te estoy dando opciones para que me contestes lo que realmente estás haciendo. Entonces, ¿qué haces? Estoy viendo una película, estoy viendo una telenovela, estoy viendo una serie. Depois a gente tem esse que haces mais o verbo em gerúndio com a ideia de por que você está fazendo isso. Por quê? Então, imagina que você chega em casa e o seu filho, seu irmão, uma pessoa está dormindo no sofá. Então, tu puedes perguntar, ¿qué haces durmiendo acá? ¿Por qué no te vas a tu habitación? Então, o que você está fazendo dormindo aqui? O que aconteceu? Por que você está fazendo isso? Tá? Outros exemplos. ¿Qué haces hablando con este tipo? Então, por que você está falando com esse cara? Ele é estranho, ele é, sei lá, desconhecido. Quem é ele? Por que você está fazendo isso? Depois, esse é um detalhe, mas ele é muito importante que quando você pergunta o que você está fazendo, o que você está estudando, o que, blá, 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 em espanhol vai aparecer apenas el que. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás comiendo? O que você está comendo? ¿Qué estás comiendo? O que você acha? ¿Qué te parece? O que é isso? ¿Qué es eso? Eu sei que parece uma bobagem, mas na formação da frase é muito importante. Ah, agora eu entendi! E depois a gente tem esse haciendo, besando, estudiando, que haces besando. A
a gente tem verbos terminados em ando e yendo, que a gente chama de gerúndio. Então, a gente tem o ando, endo em português, comendo, falando, pensando, correndo, abrindo, não. Então, em espanhol, verbos terminados em ar, eu vou poner ando, hablando, pensando, estudiando. Verbos terminados em er e ir, eu vou colocar yendo. Entonces, comer, comiendo, abriendo, subiendo. E aí, eu retomo um exercício que eu coloquei lá no meu Instagram. Normalmente, eu faço alguns exercícios nos stories, então, de escuta, de compreensão. E aí, eu coloquei uma música da Nadine Masri, que é El Verbo del Cha. E aí, aparece a frase pensando que era uma ilusão. Pensando. Pensando que era una ilusión. Então, o verbo pensar, pensando. Assim como em português, pensando. Pero, ojo com a pronúncia, pensando. Pensando. E depois a gente tem o verbo envelhecer. Envelhecer, que é o envelhecer. Envelhecer termina com ER. Então, em gerúndio ficaria envejeciendo. Envejeciendo tu lado. Ok? Termina com er, eu pongo iendo. Depois, os verbos em gerúndio, eles têm outras irregularidades. Em alguns casos, muda uma letra por outra. Então, pedir, pidiendo, seguir, siguiendo. Pero eso es tema para outra clase. Então tá combinado. Entonces te dejo 3 frases para que me comentes en los comentarios como tú dirías eso en español. Estou dormindo na casa dos meus pais. Estou dormindo na casa dos meus pais. Estou pedindo a Deus que dê tudo certo. Estou pedindo a Deus que dê tudo certo. Como dirías estas 2 frases en español? Estoy durmiendo en la casa de mis padres. Estoy durmiendo en la casa de mis padres. Estoy pidiendo a Dios que salga todo bien. E aí, finalizando essa frase, que haces besando? A palavra lisiada significa quando uma pessoa ela sofre uma lesão em uma das extremidades do seu corpo. Então, se você quebrou a mão, ou queimou a mão, ou tá com a mão enfaixada, ou quebrou o braço, ou deu uma torção e tá com ele engessado, ou o seu pé, ou as suas pernas, então você é uma lisiada, ou lisiado. E falando em pessoas que sofrem lesões, e essa lesão ela não precisa ser permanente para você ser considerado lisiado. Então, se você sofreu uma lesão, uma torção, você tá com uma das extremidades do seu corpo imóvel ou incapaz de movimentá-los, então você está temporariamente lisiado. Muito estranho falar isso. Te comento outras palavras curiosas para decir de personas que sufren lesiones. Entonces, por ejemplo, tenemos tuerto. ¿Qué crees que es una persona tuerta? Exatamente, uma pessoa que ficou sem um olho, sem a visão de um olho. Uma pessoa caolha. Tuerto. Ok. Depois a gente tem a palavra rengo. Rengo, que é quando você por uma lesão na perna ou no pé, você fica mancando, ou permanente ou apenas por um tempo. E esse é só por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante e divertido para você. Oh God.
Se ele foi, deixe-me saber nos comentários. Eu sou a Adriane Costa, professora particular de espanhol, e é isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Idiota, te enamoraste de él y te arrastras sin dignidad.